Estamos aqui com o John, vice-campeão nacional. E vamos ao profile. Alguma consideração especial aí, John? Bom, eu tenho muita gente a agradecer o torneio. O deck foi emprestado. O pessoal do time me ajudou a montar, discutiu bastante pra gente chegar. Qual é o seu Agradeço time? muito a todos eles. Tribe. Da Tribe? Mostra a camiseira. E aí? Todo mundo me ajudou muito, eu sou muito grato a eles. Queria agradecer aí a todos, aproveitando o vídeo. Opa, beleza, vamos ao profile. Bom, vamos lá. Eu joguei de Magician Endymion. Primeira parte de Magician. 3 Harmonizing. É o que justifica o Magician no deck. Tá muito forte. Os Magicians que estão aqui para ser trazidos por ela e acessados pela Pêndulo Cal são os melhores Magicians depois dela, então de certa forma é justificável. Mais Purple Poison porque ele me ajuda a lidar com o Floodgate, algo que Pêndulo tem dificuldade. Mas todas as decisões em si aqui são bem simples e basicamente para permitir o uso dos Magicians no deck, para fortalecer o Endymion, que é o diferencial do Pêndulo hoje, né? Mas vamos para a parte de Endymion. 3 Servant, muito forte. Todo o deck é construído para o efeito dessa carta ser muito bem aproveitado, para ela acumular o mais rápido possível os contadores e trazer o monstro do deck. Porque se eu consigo acessar isso, fazer o efeito dela antes de precisar dar pêndulo, esse tipo de coisa, eu consigo proteger o Electromite de Hand-Trap. E ela me permite sempre colocar uma interação a mais em jogo, que facilita você vencer quando você começa jogando. Complementando a Engine, tem o único monstro adicional da Engine de Endymion, que é o Endymion principal. Ele é muito forte, a match contra o Sky Strike ele é muito bom. O Endymion com um contador só, ele já tem muita dificuldade de passar, então não pode ser alvo, não pode ser destruído por efeito. Se for destruído por batalha, ele ainda busca uma spell, então ele é muito sólido. Eu consigo trazer ele com a Servant e basicamente o diferencial do deck é mais uma interação opcional, que eu tinha antes do Jackal, agora eu tenho ele negando Spell Trap. Isso tornou o deck muito versátil em escolher como eu quero lidar com o oponente, que eu quero negar dele, né? Complementando aqui, eu tenho mais pêndulos que adicionam contador, 2 Mystical Beast Cerberus. O Cerberus ele é muito forte, só que no deck usando Magician ele é meio problemático, porque se eu tomo interação nele, alguma Ashe, ele fica preso na escala, eu não consigo fazer jogadas com Magician, isso torna ele frágil. E ele é um dos poucos. Ele é o único monstro do deck que eu não consigo pendular. Por esse motivo, eu reduzi. Com 2 cópias apenas eu não vejo a terceira. Eu não abro muito com ele. Muito dificilmente eu abro com 2. Então por esse motivo a redução. Mas ele é um monstro muito forte. Ele ganhou mais de um game no torneio. E o que ele acessa, sempre o Jackal King, 2 também. Ele é uma interação muito forte, ele me protege através da Servant, trazendo ele. Consigo jogar me protegendo de Hand-Traps, para permitir que o Electromite passe. E se isso acontece, basicamente você ganha. Nenhuma vez que eu comecei jogando, eu perdi no torneio. E aqui o que torna o deck de pêndulo bom, realmente. 3 Dark Worm e o Garnet dele, o Gate Zero. O Dark Worm é muito bom, por ele ter a opção de fazer Special Summon do Grave. Ele me permite colocar pêndulo em campo antes de dar monstro pêndulo em campo, sem precisar dar pêndulo Summon, permitindo que eu acesse o Electromite antes da pêndulo e aumente muito o teto da jogada. E sendo dragão, ele me dá acesso ao Guard Dragon, que é o que torna hoje o deck de pêndulo muito forte. É o combo de Guard Dragon feito após pêndulo. Então o deck mudou muito em relação ao que ele era no passado, e esse aqui é o MVP hoje. Complementando esses monstros, eu tenho 3 Chronograph e o Garnet dele, o Time Gazer. A função dele é colocar mais monstros no campo, sem depender da normal, para me permitir fazer o Electromite ou o outro Link 2 antes de eu fazer pêndulo, permitindo aproveitar o máximo possível os recursos. E o efeito dele também é muito bom, o efeito de monstro, porque ele me permite interagir com a destruição do oponente colocando mais monstro em campo. Então se eu tomo alguma interação no Electro, nos monstros quando você está jogando em segundo, eu consigo trazer ele, trazer mais um monstro, e ele entra 2 monstros pós-pêndulo, permitindo aumentar muito o teto da jogada, e é muito difícil de ler quando você vai tomar esse tipo de carta. Complementando a função dele, uma cópia do Abzector Curtain Razor, tem a mesma função, né, entrar Special Summon para permitir que eu acesse o Electron antes da pêndulo, não depender do normal.
Eu usei apenas um porque a escala dele não é muito boa pro meu deck. Porque sendo level 7 eu não consigo pendular o Endymion, eu não consigo tirar vantagem do Gate 0 se eu quiser pendular ele. Não é tão sólido, o defeito dele é uma vez por turno também apenas. Então eu usei uma Guine bem reduzida, só uma cópia dele. E por fim, de monstros, Armorphage Sloth, a Aether, The Empowered e o Destrudo. Os três eles fazem parte da engine da jogada de Guardragon no extra deck. Então o Destrudo é para construir a jogada, ele é um monstro que eu quero trazer no Help, no efeito, porque acessando o Destrudo eu também consigo fazer uma defesa a mais através do Dragster. E esses dois monstros são os dois monstros para serem invocados pelo efeito do Link de Errático. O Aether sendo uma interação adicional contra monstros, que eu tributo Errático, eu consigo voltar uma carta do oponente, trago a Aether e consigo remover um monstro. Então muito difícil. Quando eu consigo fazer o combo, eles complementam muito como sendo interação no turno do oponente. E o Sloth sendo uma opção ao Aether, porque às vezes ele está banido e coisas do tipo. Eu posso trazer travando o oponente, impedindo. Afeta ambos os jogadores, mas só vai trazer ele quando for favorável, obviamente. Então ele também é uma opção para essa jogada. Esses são os monstros do deck. Eu vou estar mostrando as spells. De spell, 3 Spell Power Mastery. Ela é a spell de Search do Endymion. Ela é o que torna a Engine consistente dentro do deck, já que você usa poucas cópias, você usa poucas cartas. Ela é muito forte. A única fraqueza dela é que você só pode ativar uma por turno. O efeito de dar contador também é relevante, porque você consegue dar contador pro Endymion quando você invocou ele por pêndulo, coisas do tipo. Então, os 3 cópias. Da Engine de Magician, 3 Pendulocal. Eu utilizei 3 Pendulocal porque ela é uma das poucas cartas no deck que você abrir 2 não é tão ruim. No caso, essas spells são uma vez por turno. Porque eu posso dar uma, descartar outra, troquei as cartas da minha mão e estou jogando. Então, 3 cópias. Ela soma como uma spell para Servant. Ela é muito forte porque ela me dá acesso a Harmonize e arruma minha escala, me protegendo de destruição também, o que é muito relevante, já que o Suicide é o próprio Twin Twister. E também seguindo na mesma linha delas, 2 Duelist Alliance para acessar essas Pendulocal. A Pendulocal é o único acesso à Duelist Alliance. Perdão, a Duelist Alliance é a única carta buscável pela Duelist Alliance é a Pendulocal. Mas funciona muito bem porque você vê mais essa carta, te ajuda a jogar com mais consistência. Aí nós temos 2 Dragon Shrine, uma Foolish Burial. Todos são voltados para acessar o Dark Worm, jogar o Dark Worm pro Grave, trazer ele Special Summon e fazer vantagem, já adicionando o Gate 0. Ambas têm vantagem no deck, porque aqui eu tenho o Destrudo como alvo adicional, pelo efeito dele do Grave, e a Foolish me permite, eu posso jogar também qualquer Mago Dark para interagir com o Black Fang, o que torna o uso delas não tão pesado, e aí somar contadores da Servant é excelente. 3 Aluri, o deck usa mais de 40 cartas, mas para aumentar de certa forma, diminuir, melhor dizendo, a possibilidade de abrir os Garnets do deck. E a Aluri, ela avança meu deck, ela avança meu jogo, ao mesmo tempo que me dá contador para Servant, permitindo que eu faça o efeito dela e jogue melhor, me defendendo melhor também. Seguindo essa linha, 2 Designs. A carta de vantagem com o deck de Pendulum é importante, que as jogadas dele são custosas. Ele é uma spell que adiciona contador a Servant, e a vantagem que ele gera é muito relevante. Não uso mais cópias para evitar as funções de abrir com 2, comprar um segundo no efeito dele, mas 2 cópias funcionaram muito bem. E o Mook Start. Eu utilizo mais de 40 cartas, eu utilizo 45 nessa versão, mas o Upstart acaba sendo relevante porque quanto mais spells você tem para interagir com a Servant na escala, melhor. Então o Upstart entra nessa linha, ela me vê uma carta nova no meu deck, coloca o contador na Servant, então utilizar ela mesmo com mais carta não é tão maluco quanto pode parecer. Esse é o main deck, tá mostrando o extra. Você não tá usando? Não, mas pode ficar com ele, eu não vou usar, cara. Então, aqui, ó. Bom, primeiro, Electromite é o Link que torna o pêndulo possível, muito forte. O deck hoje não depende mais tanto dele, depende de como você abre. Você pode até abrir sem fazer o Electromite, fazer a Bitcop.
que é uma opção que eu consigo fazer com qualquer 2 monstros no meu deck, se eu não depender do efeito dele, e eu tenho a vantagem de não tomar interação, não tomar ogre, esse tipo de coisa nela, mantendo o Electrumite para turnos posteriores. Ele é muito forte, se ele pudesse mais do que um seria absurdo, o deck já é muito sólido, mesmo com uma única cópia, e ele é o que permite muito do deck existir, né? Aí a gente vem a jogada principal do extra deck, que é os Guardragon. Elf traz um do deck, Argapen traz um do extra. Toda a jogada principal envolve, depois da Pendulum Summon, acessar esses monstros. Então, basicamente, o Electrumite, ele joga muitas vezes o Dark Worm, quando você não acessa ele nas draws. E a jogada, muito da força do Pendulum hoje está relacionada a essas cartas, ao quanto eles agregam, porque só com essa jogada aqui, sendo suportada por esse cara que me permite fazer a jogada através do Electrumite, transformo o Electrumite nele, acesso o Elf já me dá um dragão para acessar o Argapen, e só com essa jogada e mais um monstro, eu consigo 2 interações, porque eu consigo até mais interações. Eu consigo, inicialmente, o Vortex, e com o Destrudo, se eu conseguir trazer ele, eu consigo fazer um Synchro Set, que é o Dragster, que me permite mais interações. Então só aqui eu já consigo 2, e os Guardragon me permite uma interação adicional do Link Erratic. Uma jogada com muita consistência, o deck consegue fazer a jogada de passar com ele, mais os 2 monstros, tendo mais interação adicional do que ele traz quando é tributado. E o deck acessa essa jogada com muita consistência e ela é muito sólida. Nenhuma vez que eu fiz essa jogada eu perdi o jogo começando, mesmo com todo o side que o Pendulum toma em linhas gerais, né? Aí também, seguindo essa linha, mas sendo um monstro muito forte, tem o Boel Sword. O Boel Sword ele é acessível pela jogada de Guardragon. Quando eu faço, se eu vou acessar no Going Second, eu vou fazer ele para matar. Me permite que eu faça uma jogada com muito dano, gastando menos recurso. E ele por si só é muito bom, porque o Pendulum tem uma facilidade grande de fazer ele, mesmo sem depender do Guardragon. Os links são esses. Adicionalmente, a única fusão é essa. E de 5 tem mais 3 opções. Savage Dragon. O Savage Dragon é uma alternativa de combo inicial. Quando eu abro com os Magicians, eu posso, ao invés de fazer o Dragster, chegar no Savage, que é muito mais agressivo, ele tem muito mais ataque. E ele nega qualquer coisa também, o que é relevante se eu não acesso outras negações em conjunto. Ele é muito forte e só é possível usar ele pela Engine de Magícia. Todo o resto que a gente viu até aqui é possível em qualquer versão de Pendulum que use Dark Worm. A gente tem o Ignister. O Ignister é a melhor carta na Mirror de Pendulum. Você consegue tirar 2 cartas só pelo efeito dele. Eu não usei muito, não tive muita oportunidade / necessidade de usar, mas ele é muito forte. Ele era uma das possibilidades que eu tive de ganhar a final, mas não foi o suficiente. E por fim, um Synchro, o Psyframe. O Ômega ele tem 2 funções. Ele tem uma função de, se eu fizer uma jogada menor, por conta de ter tomado mais de uma tap do oponente, eu consigo sacar mais uma carta dele, impedindo que ele interaja com ele, já tirando ele no meu turno mesmo. E ao mesmo tempo eu consigo com ele jogar em volta de bola de Ra, porque eu consigo passar com o Erratic, o Vortex e o Synchro. Ao invés de fazer um desses, eu acesso o Ômega, tiro o Ômega do meu campo e eu já não tomo mais Ra do oponente, jogando em volta de um dos principais sites que o Pendulum toma. Complementando essas opções, a gente tem Tornado Dragon. A Engine de Magícia me permite explorar com certa facilidade o Rank 4. Ele é um dos melhores, junto com o do Wheeler, no formato. Para o Magícia ele é importante porque eu consigo lidar com o Floodgate com ele. Coisas que o deck tem muita dificuldade, dependendo delas, a Dispel, Imperial Order. Então ele foi relativamente bom, embora não tenha acessado muito. Supreme King, eu acabei não usando no torneio, mas a proposta dele é muito boa, realmente não tive necessidade de fazer. Mas usando o Magícia, ele é uma alternativa muito boa para o Extra Deck. E por fim, o Exceed, que é pro formato mesmo. Do Wheeler é muito bom contra o Salamangreat.
Eventualmente ele pega algumas outras metas também, entre o Draco, ele serve como defesa. E o deck acessa ele com muita facilidade, então ter uma cópia no extra é bem útil, mas eu acabei não fazendo no torneio. Eu efetuei só 2 Salamangreat, a maioria dos decks que eu efetuei foi a Mirror. Eu efetuei 4 Mirror, 2 Salamangreats, 2 Sky Strikers, um Thunder Dragon, entre outras metas. Então eu acabei não acessando ele, mas a proposta dele é muito boa e, como vocês viram, o deck tem muito espaço no extra, porque o combo principal usa poucas cartas. Por fim, o side. Bom, foram... Espera aí que foi errado. Já foi um spoiler da próxima. 3 Denko Seca. Todo deck pode usar Denko, acaba explorando ela é muito forte. Ela é muito forte contra Sky Striker, ela é muito forte contra Altergeist. Ela é boa até mesmo em algumas metas contra Salamangreat, quando a build do oponente utiliza muitas traps, o que era bem possível, Strike, Warning, Impermanence. E para Pêndulo, como a Normal Summon não faz tanta falta, ela é um side quase obrigatório, foi muito boa no torneio. Adicionalmente de monstro, 3 Heist Field Mode. Bom, ele era um site focado em 2 matches, era pra Mirror Match e pro Thunder Dragon Dungeon. Ele é muito bom, na Mirror ele é uma das poucas possibilidades que você tem reais de passar pelo campo dele quando ele joga livre. É o Ra, porque ele tira 3 interações de uma vez, com uma única carta. E o Pêndulo tem muita facilidade depois de jogar por cima, se ele tiver o resto da mão inteira. Foi muito bom no torneio. Eu não cheguei a tomar nenhum, felizmente, o que é bom. Três Pancatrops. Pancatrops é um monstro muito forte. Basicamente devia estar em todos os side decks do torneio. Pro Pêndulo ele tem vantagens, porque ele interage com cartas que me atrapalham demais, Floodgate, esse tipo de coisa. E como eu posso fazer Pêndulo dele, eu posso descer ele mesmo sem ser pelo próprio efeito, o que é muito relevante. Ele é uma das cartas com mais possibilidade de passar por cima do Pêndulo, do campo de Pêndulo. E assim, junto com o Ra, quando ele tem menos interações, um Pancatrops já é o suficiente muitas vezes. E por ser muito genérico, eu conseguia colocar em qualquer match que eu precisasse tirar cartas, porque o deck tinha muita carta que não era tão bom em algumas condições. Por isso 3 Pancatrops, 3 Red Reboot. Isso permite que eu consiga dar OTK com certa facilidade quando eu jogo em segundo. E as defesas do Salamangreat são trap, muitas vezes. As Red Traps não são suficientes para parar quando você só quer bater. Então por isso 3 cópias, elas foram boas no torneio, eu tentei Altergeist também, além do que eu já esperava. Então ela é muito sólida pro Pêndulo, é um dos decks que tira mais vantagem dela, né? E por fim, a última opção do side, 3 Ogre. A Ogre foi a alternativa pro formato, pensando no metacall do torneio. Eu sabia que ia ter muito Salamangreat, mas o deck já é bom contra ele, assim como o Sky Striker. Então eu precisava de uma carta para Mirror e para Thunder Dragon. E a Ogre ela é sólida nos 2 casos. Os 2 casos ela é muito boa, porque na Mirror ela serve como resposta. Eu consegui parar jogar na Mirror Match o turno do cara só dando isso praticamente. Enquanto o Danger Thunder Dragon, eu consigo muitas vezes parar o combo dele se ele não abre muito absurdo só com uma Ogre. E desde a primeira rodada que eu já enfrentei Mirror Match, eu já tive certeza que ela foi uma boa decisão. Ela foi muito boa no torneio e foi a única diferença, a grande diferença do site que eu imagino, porque o resto em geral é comum em decks de Pêndulo. Mas esse foi meu deck que eu utilizei, eu fiquei em segundo. Eu só perdi a final, até então eu só tinha um empate, eu topei com 8 vitórias e um empate. Mas afinal eu peguei o Thunder Dragon, é a pior match do deck. E eu perdi com o Michel, afinal ele jogou muito bem. E é isso. Esse foi o deck aí que eu usei para ficar em segundo lugar no Nacional. Valeu pessoal, isso aqui é o deck profile do Jonathan, o vice-campeão nacional.